Com muita alegria eu passo o microfone ao nosso palestrante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A comida estava boa, né? Eu fiquei maravilhado com o peixe que eu comi hoje aqui. Uma delícia. Está de parabéns o chefe, né, que preparou a comida. Para mim, estava muito boa, mas como vocês deram boa noite tão baixinho, eu achei que não estava. Vocês não tinham gostado do jantar. Meus amigos, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Donep, né, as autoridades da Donep que me convidaram. Tive a honra de receber esse convite de estar aqui com vocês. É um privilégio estar aqui com vocês. E às vezes você fala, é um privilégio como um jargão, né? As pessoas falam um privilégio. Mas para mim é um privilégio estar aqui com vocês, do fundo do meu coração. Eu não conhecia o Rio Grande do Sul. Não conhecia até 2 anos atrás. Eu conheci uma cidadezinha lá no sul do Rio Grande do Sul. Eu fui fazer alguns jantares da Donep no Uruguai e eu ia fazer o jantar em Las Piedras, depois em Taquarembó, e eram 3 jantares. E a pessoa que leva a Donep no Uruguai tinha que fazer um negócio em Rio Branco. E como ele teria que ir a Rio Branco numa terça-feira, o jantar em Taquarembó era na quarta, ele teria que ir a Rio Branco, dar 400 quilômetros, voltar para Montevidéu, depois voltar conosco para Taquarembó. Então nós decidimos, eu estava com a minha esposa, ela está aqui, eu gostaria que ela ficasse de pé, a Ruth. Aí nós decidimos que iríamos com ele para Rio Branco. E ele disse, se você vai conosco, vai comigo para Rio Branco, eu vou fazer o primeiro jantar da Donep no Rio Branco. Ele disse, como jantar? Não tem nada organizado, assim, mas eu tenho 2 casais que eu vou convidar, e quando a gente chegar lá, vamos para o hotel e lá a gente faz o jantar, o primeiro jantar da Donep em Rio Branco. E a curiosidade é que em Rio Branco não tem hotel. E eu tive que ir para o hotel em Jaguarão, aqui no Rio Grande do Sul, e nós fizemos o primeiro jantar da Donep no de Rio Branco, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, aqui em Jaguarão. E para minha alegria, quando eu retornei lá 1 ano depois, aí já foi em Rio Branco, já era um jantar com 65 pessoas, e o trabalho tem crescido muito. Muitos empresários têm colocado a sua vida diante de Deus. Para mim, falar de Deus é uma coisa, para mim, muito fácil hoje. Mas se você falasse para mim, até meus 37 anos de idade, que eu estaria aqui, falando no microfone e falando de Deus, eu diria que você estava louco. Até porque eu, até meus 37 anos de idade, nunca tinha tocado sequer no microfone. Não tinha verdadeiro pânico no microfone. E depois eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu era uma pessoa que por mim mesmo bastava. Eu achava que eu era uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, não precisava. Eu era totalmente autossuficiente. Eu sou ascendente de espanhóis. Meu pai e minha mãe viveram um para o outro, né? E eu cresci num ambiente harmônico na minha família. E eu tinha esse exemplo na minha casa. Logo quando eu cheguei na minha fase de adolescência para adulto, eu comecei a ficar muito autossuficiente, muito egoísta, e comecei a levar minha vida do meu jeito.
E logo, aos meus 25 anos, eu me formei em engenheiro civil e a pessoa que eu namorava na época engravidou, e pela formação que eu tinha, decidi casar com essa pessoa, a minha ex-mulher. Eu sou separado hoje, primeiro casamento, estou casado com a Ruth. E eu, com 25 anos, me formei, me casei em seguida, tive o meu primeiro filho, o Marcos, depois tive a Camila, depois tive a Flávia. Trabalhei muito. Assim que eu me casei, meu pai decidiu sair de uma sociedade que ele tinha uma empresa importante na área de móveis e decorações, lá em Salvador. Tinha uma loja muito bem situada, muito grande, tinha várias filiais. Ele decidiu sair dessa sociedade para começar uma construtora comigo. Ele também atuava na área de postos de combustível. Ele decidiu também separar os postos de combustíveis e ficar comigo. Então eu comecei minha vida, meu pai abriu esse espaço para eu ser sócio dele numa pequena construtora que nós iniciamos, e um posto de gasolina. Era bem longe, saía para trabalhar, trabalhei muito, meu pai confiou muito em mim, abriu mão de toda a condição que ele tinha social e financeira para ser sócio de um engenheiro arrogante. Mas eu tinha muita gratidão para meu pai, então eu trabalhava muito. Podia faltar coisa até na minha casa, mas na casa do meu pai eu não queria que faltasse. Então eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Ao cabo mais ou menos de 6 anos de muito trabalho, eu tive a possibilidade de ir para a Espanha, né, com eles, passar umas férias. Meu pai, minha mãe, a minha ex-esposa, meu filho Marcos, a Camila e a Flavinha. Flavinha não tinha nem 2 anos, estava com 1 ano e 8 meses. E fomos para a Espanha. Quando cheguei na Espanha, meu pai nós temos casa lá na Espanha ainda hoje. Então, chegando na Espanha, eu percebi que eu tinha uma gratidão enorme por meu pai, por minha mãe, um amor muito grande por ele, um amor fantástico por meus filhos, mas infelizmente o relacionamento que eu tinha com a minha esposa era o pior possível, minha ex-esposa. Para vocês terem uma ideia, eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu sei que aqui não deve ter muita gente assim, mas eu era muito ansioso. Às vezes eu trabalhava normalmente 14, 16 horas por dia, e quando eu chegava em casa, a cabeça estava tão acelerada que inúmeras vezes eu não conseguia dormir. Eu ficava esperando amanhecer o dia, pensando nas coisas, e de manhã saía para andar na rua, porque eu não conseguia dormir. Trabalhava o dia inteiro, tentava chegar um pouco mais cedo em casa para dormir, e aconteceu várias vezes de não conseguir dormir de novo. Às vezes levar 3 dias sem dormir. Durante 3 anos a minha vida foi assim, trabalhando loucamente, saindo de casa, deixando meus filhos dormindo, chegando em casa muito tarde, encontrando meus filhos dormindo, e nessa loucura, com insônia, com ansiedade, muito ansioso. Com 3 anos eu descobri, 3 anos de casado, eu descobri um remédio, né? Na época era o Dormonide, hoje tem coisas mais modernas, tem o Rivotril, tem outras coisas desse tipo. Eu descobri esse comprimido, na época foi milagroso, né? Eu tomava o Dormonide e meia hora eu apagava. Então eu comecei a administrar o meu sono e o meu casamento à base desse remédio. Aí acordava de manhã, saía para trabalhar e levei essa vida. Quando chegou com esses 6 anos e meio mais ou menos de casado, eu percebi que não tinha casamento. Tentei conversar com minha ex-mulher, tentamos várias coisas juntos e tentando recuperar essa situação. Fiquei mais ou menos 1 ano com ela e decidi sair de casa. Muitas coisas, não adianta, eu não gosto muito de falar nem de ex-mulher, nem de ex-marido. Porque se você ouvir a ex-mulher, você vai dar razão a ela. Se você ouvir o ex-marido, você vai dar razão a ele. Mas no fundo,
nenhum dos dois tem razão. E as principais vítimas são os filhos. E assim foi comigo. Decidi sair de casa, sair não com uma esperança de construir uma vida melhor, não. Eu saí de casa com a clareza que eu estava sendo um péssimo exemplo para meus filhos. Só me restava o domingo para estar com eles, só me restava o domingo, e no domingo, invariavelmente, nós brigávamos, eu com a mãe dele, e a essa altura, meu filho já com 6 anos, já começava a entrar nas brigas e dizer: pai, não briga com minha mãe, mãe não briga com meu pai. E fui embora de casa. Foi tão duro para mim sair de minha casa, que quando eu chegava no restaurante e via uma família com uma criança assim no colo, eu brincando ao redor da mesa, eu chorava. E eu dizia: eu, uma pessoa que me achava tão inteligente, e não conseguia administrar meu casamento para viver com meus filhos. E me afastei dos meus filhos. Foi como se eu tivesse tirado um pedaço de mim. Logo depois que eu me separei do meu primeiro casamento, meu pai ficou doente. Foi logo depois do plano Collor. Eu creio depressão e acabou tendo um problema muito raro no sangue. Levamos 1 ano e meio tentando lograr a saúde de meu pai. E meu pai, infelizmente, nós fomos a São Paulo, lá no Einstein, fomos aos Estados Unidos, Nova York, e não houve médico nem medicina no mundo que pudesse resolver o problema de saúde de meu pai. Naquele momento, quando nós estávamos em Nova York, uma médica lá no Memorial Hospital, falando conosco, dizendo que meu pai voltasse para Salvador para morrer em casa, que não tinha jeito, porque o caso dele, só foram detectados no mundo 3 casos similares ao dele, ele seria o 4º e não tinha cura. Naquele momento, aquele homem inteligente, que já não achava que era tão inteligente assim, tão sábio, percebeu que aquilo que eu tinha corrido tantos anos atrás, foi atrás do dinheiro, né, para ter uma condição de vida boa, também não tinha tanta importância. Porque naquele momento, se alguma pessoa na face da terra chegasse e dissesse para mim: eu trago a saúde de seu pai de volta, com a condição de pegar o patrimônio que vocês têm, pegar o dinheiro que vocês têm todo, e o seu pai vai ficar curado. Com a família que eu tenho, nós não teríamos sequer uma reunião de família. Na hora nós íamos perguntar: onde é que nós temos que assinar para dar tudo que nós temos para você? Eu garanto para vocês que nós íamos vender, tem um termo, não sei se usa aqui, mas na Bahia se usa muito, nós íamos vender banana na feira, felizes da vida. Sem nada, mas com meu pai de volta, com saúde. Então, veja bem, eu, nesse processo de litígio, não chegou a ser litigioso a minha separação, porque foi feito de maneira consensual. Mas eu posso dizer que foi um consensual litigioso. E isso não é a maioria das separações acontece dessa maneira. Principalmente quando tem coisas para dividir, normalmente acontece isso. Eu, nesse meio dessa loucura, meu pai enfermo, muitas pessoas me chamavam para... O dinheiro já não tinha significação para mim. Eu não sabia o que fazer mais. Eu comecei a ler muito. Eu descobri que a partir do momento que eu me separei da minha ex-mulher, eu tinha uma compulsão por ler sobre doutrinas, seitas, religiões, pessoas que tinham de alguma maneira buscado essa religação com Deus. Eu racionalizava muito aquela situação, mas eu entendia que não era para mim. Lia coisas belíssimas, mas no dia seguinte minha vida continuava a mesma. E quando meu pai foi desenganado lá nos Estados Unidos, muitas pessoas na Bahia, muitas pessoas bondosas, querendo me ajudar, começaram a me convidar: vamos ali, fizeram uma coisa lá para seu pai, fizeram um trabalho para seu pai. Ele disse: o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desfazer, onde é, como é que faz? Eu ia fazendo essas coisas. Seu pai está sofrendo um processo de obsessão, está começando a ficar obsediado. Ele disse: como é que desfaz esse negócio aí? Eu comecei a ir para esses locais, me chamavam, eu
eu via muita boa vontade em querer me ajudar, mas na verdade não conseguiram me ajudar, porque meu pai faleceu. E logo que meu pai faleceu, eu agradeci aquelas pessoas todas, mas eu não queria mais. Eu já tinha lido muito sobre cada visão espiritual daquelas religiões, seitas e doutrinas, mas eu não queria. Eu queria, se um dia eu fosse me envolver, e se existisse eu fosse me envolver com alguma coisa espiritual, teria que ser uma coisa que eu me sentisse melhor a cada dia. E aí eu decidi me afastar. Eu não queria me envolver mais com nada, mas tinha um amigo meu, era um cliente meu, tinha comprado uma sala no centro médico, lá que eu tinha construído em Salvador, ali no Iguatemi. Ele tinha comprado no centro médico da minha mão uma sala. Ele era muito enrolado, era engraçado, muito, muito simpático, mas era aquele jeitão assim, meio malandro, né? E coincidentemente ele se separou, essa pessoa se separou na mesma época que eu me separei. Ele era meu dentista, ele era meu cliente, era um dentista e também passou a ser meu dentista. E nós compartilhávamos um pouco dessa situação que nós estávamos vivendo. Mas com 90 dias, esse rapaz enrolado, de um jeito engraçado, encontrei com ele, com a mulher, com os filhos, e ele disse: Carlos, eu tive uma experiência com Deus, eu aceitei Jesus, voltei para minha mulher e minha vida mudou completamente. Ficou maluco. Mas ele começou a trabalhar na Adonai e começou a me chamar para jantares como esse que vocês estão aqui. A única coisa que eu não parei de ir depois que meu pai morreu foi para esses jantares. Eu gostava de ir para os jantares da Adonai. Normalmente eram em locais bons, em hotéis 5 estrelas. E eu via chegar pessoas, preletores, muitas vezes com nível financeiro mais alto que o meu, muitas vezes com nível cultural mais alto que o meu, e falar que tinha aceitado Jesus e tinha mudado tudo na vida dele. Eu achava bonito, mas achava totalmente improvável, inusitado e difícil de entender como um mundo, agora está se falando que acho que no próximo ano vamos chegar a perto de 7 bilhões de pessoas na Terra, só Jesus pode levar a uma vida eterna e uma vida em abundância. Eu achava pouco provável, eu racionalizava naqueles testemunhos que aquelas pessoas de alguma maneira colocaram a fé em alguma coisa, no caso de Jesus, e a vida tinha mudado. Mas que para mim, uma pessoa que tinha lido tanto, que conhecia como os povos pensavam, como as línguas, raças e nações, as tribos pensavam, eu não podia entender que só Jesus pudesse levar seu caminho para essa ligação com Deus. Eu levei, indo a esses jantares, 3 anos. 3 anos indo a jantares, e o Rogério, que me convidava, Rogério Dantas, que foi por muito tempo diretor nosso lá da Donep, todo mês ele fazia jantar. Todo mês, eu já ficava esperando o convite dele. Eu gostava de ir para o jantar. E eu levei 3 anos indo a jantar. Quando, ao cabo de 3 anos, chegou um empresário e começou a contar a vida dele. E começou a falar que ele era uma pessoa muito arrogante, muito prepotente. Ele gritava com as pessoas no escritório, falava gritando no telefone, brigando com as pessoas, dava murro na mesa. E ele falou que o apelido dele no escritório era trator de esteira. Não sei se esse termo se usa aqui. O trator de esteira é aquele que não tem sequer a roda de borracha, a roda de ferro. Passa por cima de tudo, né? E, coincidentemente, o meu apelido lá na consultora era trator de esteira. Eu passava por cima de todo mundo. E eu comecei a me emocionar com aquilo que aquela pessoa estava falando, que ele tinha destruído praticamente a relação dele na empresa, com a família. E eu comecei a me emocionar, e quando eu vi, eu estava fazendo uma oração com ele, aceitando Jesus. Quando eu voltei para a mesa, eu cheguei, a essa altura eu já namorava com minha Andinha, com Ruth, e
Eu cheguei, ela estava me acompanhando nesse jantar. Aí eu disse para ela, foi emoção. Eu fiz essa oração aceitando Jesus, mas não mudou nada na minha vida. Porque eu tinha ouvido várias palestras, pessoas dizendo, não, eu aceitei Jesus e larguei a cocaína do dia para a noite, sem crise de abstinência. Eu aceitei Jesus e larguei todos os remédios. Isso não existe, a medicina prova que isso não é possível. E eu decidi, não mudou nada na minha vida. Continuava me achando inteligente, né? A vida acabada, perdi o pai, perdi a família e continuava me achando. Voltei para a mesa, não mudou nada. Eu achei que não tinha mudado nada, mas 30 dias depois, foi em 94, em novembro de 94, foi meu aniversário. E na comemoração de meu aniversário eu pedi a mão de minha atual esposa, né, a Ruth, em casamento. E aí eu disse, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E para vocês terem uma ideia, dia 6 de janeiro de 95, nós nos casamos. Uma pessoa que não queria nem pensar em casamento mais, não queria, tudo bem, podia namorar, mas casar, não queria mais saber de casar. E aí eu me casei com Ruth e toquei minha vida para frente. Tudo que eu fiz depois que meu pai morreu foi um sucesso. Tudo que eu lançava de empreendimentos, vendia. Um ano depois de que eu fiz essa aliança com Deus, com mais ou menos 10 meses de casado, nós estávamos em Salvador, lançando 3 centros comerciais em áreas muito importantes na Bahia. Uma na Manuel Dias da Silva, que é uma das avenidas mais importantes de Salvador, no bairro da Tuba, um centro comercial muito, não é um bairro considerado de luxo, uma avenida onde os principais bancos estão. Estava lançando centro comercial lá, estava lançando na Estrada do Coco, que era outro centro comercial na saída da cidade para as praias, que no sábado tinha muita demanda, muita gente, é onde eu moro hoje, lá em Lauro de Freitas. E estava lançando no São Rafael. São Rafael é junto de um hospital italiano que tem um bairro muito populoso, e que um ano antes, em 94, nós tínhamos lançado um centro comercial e vendemos todos em 15 dias. E no primeiro dia foram 500 famílias ao stand, e nós vendemos a metade do empreendimento no primeiro dia, e com 15 dias não tinha mais nada. Eram 60 lojas, 28 boxes, e os 2 cinemas foram vendidos, e começou a gerar uma fila de espera. Um ano depois, em 95, já casado, eu estava lançando a ampliação do Ponto Alto 1, lançando o Ponto Alto 2 lá no São Rafael. Tudo que eu fazia, eu tinha 30 e poucos anos e dava certo, as pessoas começaram a dizer, olha, você é um empresário de visão, tudo que você faz está certo, e tapinha nas costas, me elogiando, homem jovem, e começando, aí tudo que faz está certo, e eu estava achando que eu estava começando a ficar inteligente de novo. Eu tinha uma fila de espera lá no São Rafael, nesse bairro populoso, e eu comecei, as pessoas ligaram, quero ir comprar lá no meu escritório. Eu disse, não, eu vou lançar tal dia, em 95, em outubro de 95, eu vou lançar, vocês vão lá e tem que comprar lá. Agora cheguem cedo, porque se vocês não chegarem cedo, não vão pegar as melhores lojas. Então eu queria fazer aquele frisson ali no começo, logo da manhã, encher o stand de gente, com fila de espera. Mas nesse dia, quando eu cheguei, logo que eu acordei, corri logo para o Ponto Alto, lá para o São Rafael, porque tinha fila de espera. Eu corri logo para lá, para receber tapinha nas costas dos corredores e muita gente em volta. Só que quando eu cheguei lá, não tinha ninguém no stand. Não tinha rigorosamente ninguém. Ao longo de todo o dia, nesse stand, só foram 12 visitas. E aonde foi mais, foi exatamente nesse stand, porque na Manuel Dias, numa avenida importante, foram 4 pessoas. E na Estrada do Coco, no dia de sábado, praia, só foi uma visita. E eu estava na televisão, em outdoor, em rádio, em televisão, estava nos principais meios de comunicação de Salvador, eu estava. E não vendi nada. Não foi ninguém, eu não vendi nada. Com fila de espera.
Se eu disser para vocês, eu era uma pessoa tão autossuficiente que eu fiquei arrasado, comecei a fazer conta do que eu tinha feito de investimento, nada disso passou na minha cabeça. Eu achava que aquilo ali é questão de tempo, eu ia dar a volta por cima, eu ia dar um jeito. Mas eu fiquei, foi o melhor adjetivo que eu posso encontrar, seria perplexidade. Eu fiquei perplexo com aquilo que estava acontecendo, não poderia estar acontecendo comigo. Fiquei com um sorriso amarelo durante aquele dia e fomos para casa, eu e Ruth, fomos para casa. Chegando em casa, eu acendi a luz do meu quarto e a luz do meu quarto parecia que brilhava 10 vezes mais do que o normal. E eu falei com ela de filha, né, chamando ela de filha, eu estou sentindo uma sensação muito grande de presença aqui, está brilhando essa luz. E ela perguntou logo, é bom ou é ruim? A gente tinha andado em tantos lugares, né? Aí eu disse, não, é bom, mas é como se alguém estivesse me perguntando, cadê aquele empresário de visão que dizem que você é e você acredita que é esse empresário de visão? Explica agora o que está acontecendo com você. Nesse momento eu peguei um Novo Testamento que eu ganhei da avó de Ruth, a Bisa, né? A Bisa Dudu. Perdemos a nossa Bisa há 2 anos, com 100 anos, ia fazer 101 anos. Eu fui a primeira que falou de Jesus para mim, me deu de presente o Novo Testamento. E eu peguei o Novo Testamento de capinha verde, que a Bisa Dudu tinha me dado, e abri. Quando eu abri e só li um versículo no Novo Testamento. Abri o João 14:6 e eu li. Está escrito ali, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu sou engenheiro, gente, engenheiro não é fácil. Engenheiro pensou assim, isso aqui tem 2 possibilidades, isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira. Se isso aqui for verdade, aquela história que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Agora, se isso aqui for mentira, aí eu pensei na época, perdão a Deus hoje, mas eu pensei, Jesus não falou a verdade, Jesus mentiu. Mas é engraçado, eu li no Espiritismo, tratavam Jesus como um espírito evoluído, como um espírito de luz. Eu li os hindus, né, os indianos falavam que Jesus era um iluminado, um avatar. Até os judeus diziam que Jesus tinha sido um profeta. Como mentiroso? Aí eu fiquei intrigado, liguei para o Rogério. Nessa altura já tinha 48 meses que eu tinha começado a ir a jantares para a Dona Érica. Já tinham 48 jantares indo para a Dona Érica. E disse, Rogério, você me fala desse Jesus de uma maneira tão simples, tão tranquila. Eu acho que você pode ter razão. Agora, eu não entendo se é tão simples assim. Diz, Carlos, está faltando fé no seu coração. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E está certo, Rogério, o que é que eu tenho que fazer? Ele falava pelo telefone, Carlos, você tem que ir para a igreja, para a justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ali está dizendo assim muito claramente para mim, para de se preocupar com o seu condomínio, com sua luz, com a escola de sua criança, dos meninos. Se preocupa com tudo. Isso aí, esquece. Certo? Agora, busca Deus em primeiro lugar, faz o que Ele manda, o resto Ele acrescenta. Aí parei de novo. O engenheiro pensou, tem 2 possibilidades. Isso aqui é verdade, ou isso aqui é mentira. Se isso aqui for verdade, eu estou todo errado. Eu era assim, chegava em casa, aconteceu já algumas vezes, mas uma delas eu cheguei, filha, vou abrir um restaurante na Estrada do Coco. Não, filho, não faça isso, vai devagar. Minha intuição, negócio de intuição, minha filha. Negócio de intuição, se eu ficar esperando negócio de intuição, quem é que vai botar o supermercado em casa? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que plantar. Né? Meu lema era, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E ali estava dizendo, não é nada disso, você busca primeiro Deus, faz o que Ele manda, e o resto Ele acrescenta. E ele disse, bom, se isso aqui for verdade, eu estou errado. Se isso aqui for mentira,
eu vou ter que voltar para fazer aquela vida que eu levava, 14, 16 horas por dia, um primeiro casamento destruído, começando a passar a luta com meus filhos. Eu estava cansado. Eu disse, eu vou dar crédito a isso daqui, porque até agora as minhas convicções me levaram para onde foi? Para a ansiedade, amargura, angústia, um insucesso em 3 empreendimentos ao mesmo tempo. Para que isso? Aí só que tem um detalhe, isso não é racional, isso não é na minha cabeça inteligente, isso aqui não é sábio, mas está aqui, eu vou dar esse crédito. Peguei minha inteligência, minha sabedoria e a minha razão, botei em cima da mesinha de cabeceira. E disse, eu vou continuar lendo isso aqui. Foi uma coisa tão séria que aconteceu comigo, eu dei continuidade à leitura da Bíblia. Eu chegava de manhã, acordava, sentava na mesa. Minha mulher, ela botava freio em mim, em tudo que eu fazia, aí mudou. Ela chegava de manhã, me olhava sentado, lendo a Bíblia em casa, até 11 horas da manhã, imagina, 3 insucessos empresariais, um atrás do outro, lendo a Bíblia em casa, sentado lendo a Bíblia. Aí ela chegava, filho, o mundo caindo aí sobre sua cabeça, e você aí sentado, lendo a Bíblia até 11 horas da manhã, vai ter que trabalhar para resolver os problemas é o mundo. Aí eu olhava para ela e dizia, filha, eu estou esperando com paciência no Senhor. Ficou maluco. E na verdade, eu viajei essas 4 horas e pouco de avião para cá, para contar para vocês que eu fiquei maluco. Foi isso. Eu fiquei louco, gente. Aos olhos dos meus irmãos, da minha família, eu fiquei louco. Imagina, um homem que trabalhava 14, 16 horas por dia, começar a trabalhar 8, 6 horas por dia. Um homem que queria empreender, fazer acontecer, de repente desacelerar. Peraí, vou esperar o que é que Deus quer que eu faça. Eu comecei a fazer isso. Comecei a trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Entendi claramente. Quem lê a Bíblia pedindo a Deus para mostrar como as coisas são, ele fala claramente. Eu comecei a perceber que eu estava todo errado. Meu escritório, a Bíblia se dizia que ela ia para a direita, meu escritório ia para a esquerda. Aquela maneira arrogante que eu falava com as pessoas, o pior é isso, a maneira arrogante vem do temperamento. Eu sou galego, não é espanhol, né? E o que é que mudou? O que é que mudou dessa minha maneira de ser? Mudou o seguinte, antes eu gritava, brigava, xingava, fazia tudo que não prestava, né? E dizia, eu sou bonzinho, as pessoas que não me entendem. Depois que eu tive essa experiência com Deus, era incrível. Eu continuava com vontade de gritar, de brigar, até que em algum momento eu cheguei a bater na mesa, mas havia um arrependimento no meu coração quando eu fazia isso. Eu não queria mais saber daquilo. Quando eu tive essa experiência com Deus, eu achei que eu tinha ficado bonzinho, né? Aí eu botei em cima da minha mesa um tampo de vidro de 4 milímetros, na mesa de couro, tampo de vidro de 4 milímetros. Eu sou bonzinho, não vou mais bater na mesa. Numa discussão com meu cunhado, eu comecei a ficar nervoso e aí eu dei um pequeno tapa na mesa e foi vidro para tudo quanto é lado, não ficou mais nada. Eu fiquei tão mal, mas tão mal, tão mal. E de noite, buscando a Deus, o que é que eu faço? Como é que pode ser esse troglodita que eu sou? Esse é um troglodita. Ele disse, o que é que eu faço? Ele disse, agora você vai lá, amanhã de manhã, no mesmo nível de som que você brigou com o seu cunhado, que quando eu brigava, o escritório todo sabia, né, que eu estava brigando, né? Todo mundo sabia, e sabia o assunto, inclusive. Agora, no mesmo tom de voz, você chega lá e pede perdão a ele. E, efetivamente, no dia seguinte, no meio do meu escritório, eu falei alto. Eu queria que todo mundo ouvisse o que eu estou falando aqui. Aquilo que eu fiz ontem está errado. Eu não tenho direito de gritar com meu cunhado. E eu quero, no mesmo tom de voz que eu falei ontem, que todo o meu escritório ouviu, pedir perdão a você, meu cunhado. Porque eu não tenho direito de gritar com você. E eu comecei a colocar a minha natureza
diante de Deus para mudar. Hoje as pessoas olham para mim, você é um homem manso, um homem manso que dava murro, chegava numa aula, aceitava o vídeo errado, quebrava com a mão. Uma parede levantada errado, derrubava com o pé. Era esse homem manso que hoje as pessoas dizem que eu sou. Houve uma mudança na minha vida. E aí eu comecei a mudar, comecei a perceber que estava tudo errado. Só que eu também comecei a perceber que meus filhos cresceram. 2 filhos meus, logo no começo da adolescência, começaram a ir para as drogas, sabe? O Marcos e a Camila. Marcos foi de cabeça, em 2 anos meu filho já estava dentro da favela comprando maconha, droga, para vender para os amiguinhos na escola. Minha filha Camila, que tem uma diferença de 2 anos para Marcos, vinha fazendo a mesma coisa com 1 ano de distância. Se ele entrava na cocaína esse ano, no ano seguinte ela entrava. Se ela entrava na maconha, no ano seguinte, assim. E eu acompanhei de perto, eu estava vendo tudo isso. Comecei a me aproximar da minha ex-mulher, e muita confusão, muita briga. Tentei levar 2 amigos meus, uma amiga e um amigo que tinham filhos na mesma escola, tinham os filhos no Marista, para mostrar, para falar que eles estavam nesse caminho. Ela ouviu desses 2 amigos meus, amiga e amiga, que eles estavam nesse caminho. Mas quando nós fomos confrontar eles 2, ela preferiu ficar do lado deles, né, contra mim. Apesar de ter ouvido dessas duas pessoas. E numa dessas discussões que eu estava querendo fazer do filho dela, maconheiro, discutindo algumas coisas referentes à pensão, essas coisas todas. Meu filho ficou tão nervoso que pegou pedra na rua, quebrou 5 vidros do meu carro. Eu saí dali, minha mulher estava até no outro carro atrás, ainda tentou apaziguar, mas estava muito nervoso. Nós fomos embora. Chegamos em casa, choramos muito e decidimos que iríamos entregar o apartamento que a gente morava para eles. Porque eu morava, quando eu tive essa experiência com Deus, eu morava lá no Estado do Coco. Quando eu percebi que meus filhos estavam passando por essa situação, eu corri para morar pertinho deles. Compramos um apartamento de 4 quartos, arrumamos todo, minha mulher arquiteto, tudo que tem direito arrumadinho. E fomos morar pertinho deles, né? Dá para ir até andando da casa deles para mim. Mas eles nunca tiveram lá, a gente preparou os quartos com umas camas deles, eles ficavam muito pouco com a gente. E depois daquele ocorrido, não tinha muito sentido a gente ficar ali. E há muitos anos, eu e minha mulher estávamos tentando comprar um apartamento melhor. Eles moravam num apartamento de 4 quartos na Barra também, mas mais antigo. A gente queria um apartamento mais novo, queríamos trocar. Como eu trabalho na área de construção civil e incorporação, eu queria comprar um apartamento melhor para eles e trocar pelo velho. E não consegui. Aí decidimos, eu e ela uma valente, né, uma corajosa, decidiu comigo de entregar a chave do nosso apartamento para eles. Com 30 dias do ocorrido, eu e ela pegamos a nossa cama e o berço da Fernandinha e fomos morar de volta, 30 quilômetros de lá da Barra. Eu coloquei em cima da mesa, em cima da cama de cada um deles, um presente com um cartão, falando do meu amor por eles, né? E eu não tive sequer uma ligação de muito obrigado. Eles mudaram para o apartamento e nenhuma ligação eles me fizeram. Eu e Ruth ficávamos muitas vezes, nós fomos morar na casa da minha sogra, porque a cama da gente não dava na casa que a minha sogra tinha dado para ela. Aí teve que ampliar a casa para poder dar a cama. E aí botávamos um colchão no chão do quartinho da minha sogra. E muitas noites levamos chorando, eu e ela, com tristeza do que acontecia com meus filhos. Procurei uma pessoa que me ensinava a Bíblia, conhecia mais da Bíblia do que eu, era quem me orientava. E disse, o que é que eu faço agora? Já se passam quase 4 meses que aconteceu isso e eu perdi totalmente contato com meus filhos.
minha ex-mulher não me liga, meus filhos não me ligam, eu perdi totalmente o contato, o que é que eu faço? E aí ele disse para mim, Carlos, se eu disser a você, vá lá falar com ele, pode ser cedo demais e pode complicar tudo. Mas se eu disser assim, Carlos, não vá, pode ser tarde demais e você perder até a condição de diálogo. Então só tem uma maneira de você saber o momento de conversar com eles que você vai ter que estar conversando com seus filhos. Peça a direção de Deus. Aí, como sempre, o que é que eu fazia? Sentava, ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e um certo dia eu estava lendo, tinha escrito assim: filho, seja obediente aos vossos pais. E aí eu falava com Deus, Deus, meus filhos não me obedecem. Filhos, honra teu pai e tua mãe, para que se multipliquem os teus dias aqui na terra. E eu falava com Deus, Deus, meus filhos não me honram. Aí eu virei a página da Bíblia e estava escrito lá assim: Pai, não provoquei ira aos vossos filhos. Eu tentei arrazoar ali com Deus, mas meu filho isso, mas meu filho aquilo. Ele disse, mas seu filho não me conhece, você me conhece. Alguma coisa você falou para seu filho que gerou raiva no coração dele. Volta lá e pede perdão a ele. 4 meses depois eu voltei, pedi perdão ao meu filho, pedi perdão à minha ex-mulher, porque alguma coisa eu havia falado que tinha gerado ira no coração dele. E disse, filho, eu não concordo com esse caminho que vocês estão andando da droga. Eu acho que vocês estão no caminho errado. Eu perdi a condição de pai, porque o pai se respeita, se obedece, se honra, mas eu não quero perder a condição de amigo, meu filho. Falei a mesma coisa para Camila. Aí eu disse, meus filhos, a partir de hoje, toda quinta-feira, eu já trabalhava pouco, eu disse, a partir de hoje, toda quinta-feira, eu venho almoçar com vocês. Marquinho, meu filho, a partir de hoje, toda terça-feira, eu venho jogar bola com você, de noite. E eu comecei a vir toda quinta-feira, eu ia jogar bola, toda terça-feira eu ia jogar bola com meu filho, e toda quinta-feira eu ia almoçar com meus filhos. E muitos empresários dizem, você está ficando maluco? Nós conversávamos até isso hoje, não foi, meu irmão Armando? Você está ficando maluco? Você já trabalhava todo, você não trabalha mais nada, está devagar, e agora você ainda vai ficar perdendo. Eu saía 11 horas do meu escritório, já não voltava de tarde, perdendo as quintas-feiras. Terça-feira eu ia jogar bola, terminava quase meia-noite o jogo lá, e eu chegava em casa quase 2 horas da manhã. Para trabalhar quarta-feira de manhã era difícil. Então você está ficando maluco, você está perdendo tempo. Mas eu não estava perdendo tempo, eu estava ganhando tempo no verdadeiro patrimônio que eu tinha. Estava gastando tempo com o maior patrimônio que um homem pode ter na face da terra, é a sua família. Comecei a fazer isso com 1 ano mais ou menos, depois de eu passar em delegacia de tóxico entorpecente, de ir para o hospital com meu filho por força de brigas e coisas que eu não vale nem a pena lembrar porque não edifica. Meu filho me liga e diz assim, pai, eu posso fazer a coisa mais errada do mundo, pai, mas a primeira pessoa que eu vou contar é a você, pai. E ali eu comecei a perceber que meu filho estava começando a confiar em mim. Um dia ele disse, pai, vem mais cedo, pai. Hoje que meu avô, por parte de mãe, quebrou o fêmur e amanhã de manhã ele vai operar e eu tenho que ir para a escola. E eu queria, antes de ir jogar bola, visitar meu avô. Um homem muito reto, um homem de primeira linha. Fomos visitar o avô dele e chegando lá, ele disse, pai, vamos ali no laboratório pegar o resultado do exame. Eu fiquei preocupado, né? Você tem alguma coisa? Eu disse, não, pai, eu quero pegar o resultado. Tá. Quando chegou lá, era o plano teste da namorada dele. Me deu positivo. Eu disse, poxa, filho, com 20 anos ele tinha a essa altura. 20 não, tinha 19, né? Porque com 20 teve. Com 19 anos, poxa, filho, você não me perguntou se eu queria ser avô a essa altura? Que deu positivo, e para encurtar a minha história, nasceu o meu filho Vitinho. Meu filho largou as drogas, se formou em publicidade e propaganda, se pós-graduou em administração e marketing e hoje gerencia as vendas da minha empresa e de várias outras construtoras na região. Me deu o meu filho
Vitinho, meu neto Vitinho, me deu um outro neto chamado Luquinha, e mais de 60 dias eu estou recebendo o Enos, o meu terceiro neto, dado para meu filho. Meu filho, hoje, é uma pessoa que me ouve. Ele disse, outro dia conversando com ele, eu perguntei, qual é a pessoa aqui na face da terra que tem autoridade para dizer, você está indo para a esquerda, vá para a direita. Ele disse, pai, a única pessoa que eu ouço é você. A única pessoa que tem essa ascensão aqui na face da terra é você. Ele hoje está passando até uma situação difícil no relacionamento dele, e eu tenho sido esse conselheiro. Ele agora mesmo vem tirar um pouco mais cedo, ele está indo para o retiro, buscando se encontrar, e ele quer viver para a família, viver para os filhos. Estou tendo um pequeno desentendimento com o casal, mas eu tenho certeza que o Deus que mudou a minha vida vai restaurar completamente esse casamento dele, e o Enzo, quando chegar, já vai chegar dentro de 60 dias, já vai chegar num lar muito melhor. Já é um bom lar, porque esse lar, logo quando começou, a mãe da minha nora disse, esse casamento não dura 90 dias. Meu filho já está junto, morando, vivendo com meu neto, vivendo para a família há mais de 8 anos. Ele vive com a família mais tempo do que eu vivi com a mãe dele. E ele é uma bênção na minha vida. A minha filha Camila também largou as drogas. Fez publicidade e propaganda, formou em inglês, formou em publicidade e propaganda, está concluindo a pós-graduação em gestão empresarial, me apoia hoje na consultora, e ela hoje me ajuda a construir a casa dela. Ela vai se casar agora em setembro com um médico, uma pessoa também de primeira linha, e eu vi minha vida totalmente restaurada. Eu queria pedir a Ruth para vir cá, para que ela vai contar para vocês a questão do casamento, porque as pessoas estão vendo, não, casado, casou a primeira, casou a segunda, pode casar 10 vezes? Não, não pode não. E a família está no centro da vontade de Deus. Eu queria que ela contasse. Foi a primeira coisa que aconteceu em termos de tratamento na nossa vida, foi exatamente o casamento. Casamento é um projeto de Deus. E Deus começou a tratar logo no início da nossa caminhada o casamento. Boa noite a todos. Como ele disse, eu acompanhei toda essa fase, né? Eu namorava com ele, fui a todos os jantares da Donep. Quando ele aceitou Jesus, aceitamos juntos. Só que ele sempre foi assim, muito mais de se atirar de cabeça, né? Então ele começou a ler a Bíblia com muito mais vontade do que eu. Mas em um determinado momento, Deus falou tanto com ele quanto comigo com relação ao casamento. Né? Lendo a palavra de Deus, nós entendemos que nós tínhamos cometido o pecado de adultério. Não sei aqui, mas em Salvador hoje em dia é muito comum. As pessoas casam, não dá certo, separa, casa de novo, separa outra vez. Tem pessoas que estão no quarto, quinto casamento, achando que isso é uma coisa normal, e hoje em dia na sociedade é uma coisa normal. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que isso não é uma coisa normal, que isso não faz parte dos planos de Deus. Deus, quando fez com que o homem se unisse a uma mulher, ele queria que isso fosse para sempre. E ele não permite o divórcio, só em um único caso, que é em caso de adultério. E mesmo assim, tanto quem adulterou como quem sofreu adultério não deve casar de novo. Porque Jesus disse que quando Deus permitiu o divórcio na época de Moisés, foi por causa da dureza dos nossos corações. O que ele quer, na verdade, é que o perdão aconteça, que o lar seja reestruturado e que as pessoas, o casal viva um para o outro. Só que quando nós descobrimos isso no meio da Bíblia, nós já estávamos casados de papel passado. E começou uma situação muito ruim de sentimento, né? A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece reto, mas o Senhor pesa o espírito. E foi isso que ele começou a fazer com a gente. Ninguém nos condenava, ninguém nos acusava. Se vocês estão aqui, alguém está nessa situação também, por favor, não se sinta acusado, porque da mesma forma que ninguém nos acusou, a gente não acusa ninguém, mas foi um trabalhar de Deus conosco, né? E a gente começou a sentir esse peso no espírito. E resolvemos nessa época ter o nosso filho. A gente tinha esperado os dias crescer um pouco, Flavinha estava com quase 10 anos nessa época, e resolvemos ter o nosso bebê.
Eu estava com 33 anos na época, né, de uma idade já relativamente avançada, eu fiz todos os exames, estava tudo normal, e começamos a tentar. E eu sempre soube assim, quando eu estou fumando, quando estou menstruando, e uma noite eu entrei no quarto, ele estava lendo a Bíblia para avaliar, e ele perguntou: e aí, filha, o que você acha, você está grávida? Aí eu disse: não, eu não engravidei, minha menstruação está para chegar. Aí ele fez: está vendo, será que Deus não nos perdoou? Nós fizemos uma oração. Quando tomamos consciência desse erro, fizemos uma oração em casa pedindo perdão a Deus. Fomos na casa da ex-mulher dele, pedimos perdão a ela, aos meninos que sofreram muito. E continuamos tentando ter o nosso filho. E no segundo mês foi a mesma coisa. Entrei no quarto e perguntou: filha, e aí? Eu disse: nada, se a menstruação não chegar hoje ainda, chega amanhã de manhã, mas eu não estou grávida. Ele não falou nada. Eu entrei no banheiro chorando muito e disse: Senhor, se o Senhor não nos perdoou, eu vou me separar de meu marido. Mas se o Senhor realmente nos perdoou, como nos tem dito que Deus perdoa, que Deus é um Pai misericordioso, eu quero um filho agora. Suspenda essa menstruação, me dá um filho agora para ter certeza que realmente o Senhor nos perdoou. E Deus realmente nos perdoou, e veio Fernanda, que é uma bênção na vida da gente. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor, e ela veio realmente para mostrar que Deus nos perdoou. E por que Deus fez isso com a gente? Porque essa sensação de pecado, esse peso, né, que inclusive a gente lê isso na Bíblia, que o Senhor pesa o Espírito. Porque hoje as pessoas olham para a gente como um exemplo de casal que está no segundo casamento e que está tudo bem. Às vezes a gente olha essa aparência, está tudo bem aparentemente, mas só nós sabemos o preço que nós pagamos, a luta que foi para chegar onde nós chegamos hoje, no relacionamento com os meninos, no relacionamento com a ex-mulher dele. Hoje a ex-mulher dele frequenta a nossa casa, é como se fosse uma filha mais velha nossa, porque ela, quando tem problema, é para a gente que ela liga. Hoje ela ouve nossos conselhos, apesar de ser mais velha do que eu, mas ela tem uma relação com a gente realmente de amizade e de respeito, porque um dia nós paramos e pedimos perdão e dissemos a Deus: né, Deus, pecamos e erramos, nós não somos perfeitos, a gente continua com falhas, com defeitos, a gente erra e comete pecados todos os dias. E Deus sabe disso, que nós não somos perfeitos, e Ele não espera a perfeição de ninguém. A única coisa que Ele quer é que a gente reconheça, né, que Ele é soberano na nossa vida, que Ele realmente é um Deus amoroso, um Pai que só está esperando a gente pedir perdão. Quando a gente pede perdão de coração: Senhor, me perdoa mais uma vez, errei de novo. Ele perdoa e conserta tudo. E Ele tem feito isso na nossa vida. Apesar de nossos defeitos, nossas limitações, Ele tem nos ajudado e tem realmente restaurado a nossa família. E se você está aqui nesse local hoje, tem algum problema, seja financeiro, seja na família principalmente, né? Porque a família está no centro da vontade de Deus. O amor de Deus representado aqui na terra, ele é expresso através dos relacionamentos familiares, né? Marido com a esposa e os filhos. Então, se você tem algum problema com seu marido, com sua esposa, tem momentos que é muito difícil. Às vezes é um marido que bebe, que bate, às vezes é uma mulher que adultera. Ou seja, a quantidade de problemas são inúmeros os problemas que a gente enfrenta, e muitas vezes é muito difícil. Mas o que eu gostaria de dizer para você: não desista, que Deus faz milagres. O Deus que está na Bíblia, que fazia milagres, continua fazendo milagres hoje. Então, se você tem algum problema, seja ele qual for, mas principalmente com o seu cônjuge ou com seus filhos, não desista. Bote na mão de Deus, que Ele vai resolver. Obrigada. Minha filha Fernandinha, para nós, é como um perdão de Deus. A gente é mais que uma filha. Quando a gente olha, a gente vê que Deus foi misericordioso conosco. Nos perdoou. Tudo que a gente colheu foi o que a gente plantou. Porque a Bíblia também diz que planta vento pode tempestade. Hoje, a Flavinha está em São Paulo, a mais nova do primeiro casamento, quer ser atriz, se formou agora no meio do ano. E o pai, a cada 60 dias, tem que estar juntinho dela lá, visitando, conversando. A Camila é essa doçura que, às vezes, tem algumas coisas que eu não entendo dela. Assim, umas coisinhas e tal. E a semana, há 10 dias, eu fiquei assim meio chateado com ela.
E eu deito assim, umas 3 vezes por semana, né, filha? 2 ou 3 vezes por semana eu deito com a Fernandinha. A gente deita, conversa. Minha filha está com 12 anos, a Fernandinha. E quando chega a hora, já vamos desligar para dormir. Aí ela fez, a gente apaga a luz e eu deito do lado dela. Tudo está fazendo isso todo dia, ou ela ou eu. E aí, nesse dia, quando desligamos a luz, eu com o Fernandinho, e eu conversando com Deus, e eu comecei a falar sobre a minha relação com a Camila. Poxa, Pai, porque eu estou nessa luta com a Camila. Aí eu senti no meu coração muito claramente: você nunca fez isso, você está fazendo aí com a Fernandinha. Você nunca deitou com ela. Você estava ausente quando ela chegou, 12 aninhos dela. Uma idade tão importante de ter um pai do lado. Você não estava do lado dela. Agora cuida dela com amor, cuida dela com carinho, que você vai restaurar isso nela. E tem restaurado. A gente, se você ver minhas mensagens, entre eu e ela são mensagens de amor e de carinho. O Marquinhos está nessa luta, mas anteontem, não foi, filha? Estava lá em nossa casa, eu, minha mulher, minha nora, meu filho, se aconselhando conosco nessa situação difícil que eles estão passando, chorando dos 4, buscando que esse casamento não venha ser destruído. Eles estão conscientes que devem lutar pelo seu casamento em amor. Minha ex-mulher, levamos 1 ano e meio eu tentando marcar com ela para conversar, porque a gente discutia muito. Aí marcava para conversar, e ela não vinha, marcava para ir hoje, não vinha, tinha algum problema, vamos na delegacia, teve um problema. Quando eu chegar, ela ligava para mim, querendo discutir, disse, vamos conversar. Aí eu vou aí amanhã, a gente marcava, foi 1 ano e meio marcando, a gente marcando. Com 1 ano e meio ela sentou na minha frente, chorando na minha frente, na frente de Ruth, chorando, dizendo: eu quero pedir perdão a vocês. Eu levei 10 anos tentando fazer mal a vocês, achando que não conseguia. Hoje eu sei que eu fiz muito mal a vocês. O pior não foi isso. É que eu, para fazer mal a vocês, eu usei meus filhos. Eu fiz muito mal aos meus filhos também. Me perdoe. Hoje, quando tem qualquer situação dessa, minha mulher liga para nós, para se aconselhar, para nós dizermos o que tem que ser feito. Nós estamos juntos, nós vemos todas as festas da nossa família. Ela participa porque ela faz parte de nossa família. Ela é a mãe de meus filhos. Eu posso dizer a meus filhos: amem a mim, não ame ela. Tem que amar e tem que haver com ela. Meu filho, para encerrar, o meu convite de formatura, com 22 anos de formando publicidade e propaganda, ele disse, ele escreveu: eu quero primeiramente agradecer a Deus. Com 22 anos ele já estava começando melhor que o pai, porque o pai só começou a reconhecer Deus com 37. Depois eu quero agradecer a André, meu filho Vitor, porque foi muito duro chegar aqui estudando, estagiando, cuidando da casa, cuidando da família. E eles me aguentaram. E depois eu quero agradecer ao meu pai, o meu mentor. Gente, vocês escutaram o que eu falei? Que eu era um homem que dava mão no vidro, na obra, dava a parede com o pé, arrogante, prepotente. Será que eu tinha alguma coisa para ser mentor do meu filho? Eu não tinha nada para ser mentor do meu filho. A única coisa inteligente que eu fiz na minha vida foi levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. Mas mesmo assim, tão arrogante, eu disse: foi emoção, não mudou nada. Não foi isso não, gente. Na Bíblia diz que quando a gente ouve a palavra de Deus e crê e recebe Jesus no coração, Ele sela a gente com o Espírito Santo da promessa.
Então, o que eu fiz naquele dia, 16, 17 anos atrás, que eu atribuí emoção na minha arrogância, na minha estupidez, foi dizer: Espírito Santo, entra na minha vida que eu não aguento mais levar essa vida. E ele entrou. Um ano depois ele se fez presente na minha casa. E depois ele começou a guiar a minha vida. E a minha vida hoje é dirigida por ele. E eu queria, nesse momento, que vocês fizessem aquela oração que eu fiz há 17 anos atrás. Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, pedindo a Jesus para entrar no seu coração. Que não seja emoção, não é emoção, é dar autoridade a Jesus entrar em sua vida. É como um casamento. Você vai fazer uma aliança, mas tem que falar da boca para fora, diante de testemunhos. Você chegar com um padre ou com um pastor e ele vai fazer o casamento, ele faz uma pergunta até tem muito sentido, né? Você aceita sua esposa em casamento? Claro, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo está vendo que eu vim aqui para casar. Mas se a pessoa não disser aceito, ele não pode casar. Tem que ser diante de testemunho. Assim é a aliança que você faz com Jesus. Na Bíblia, quem tem uma Bíblia em casa, só vê lá. Está escrito, né? Com o coração se cria para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Está em Romanos 10:10, na Bíblia. Então eu queria que vocês abaixassem, curvassem suas cabeças, fechassem os olhos e falassem, repetissem em voz alta essa oração que eu vou fazer aqui agora, que foi a oração que eu fiz há 17 anos atrás, aceitando Jesus. Repitam comigo em voz alta: Senhor Jesus, se tudo que Carlos e Ruth falaram nessa noite é verdade, eu quero que o Senhor entre na minha vida, faça morada. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu rejeito, eu desfaço todo pacto, todo contrato feito consciente ou inconscientemente com obras das trevas. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu em morte de cruz para levar sobre si todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, como fiel e justo advogado. Senhor Jesus, nesse momento, eu decido perdoar todas as pessoas que machucaram. Eu decido oferecer perdão a todas as pessoas que eu ofendi. Senhor Jesus, limpa o meu coração. Obrigado, Jesus. Amém. Foi essa oração que eu fiz há 16 anos atrás, dando autoridade para que o Espírito Santo mudasse a minha vida. Eu queria saber de vocês, que todos visitando pela primeira vez, que fez essa oração aceitando Jesus. Eu queria que você desse um sinal para orar com você. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Então, Deus abençoe. Vamos fazer o seguinte. Vem cá na frente. Vocês que levantaram, não tenham vergonha não, porque eu entendo vocês, porque eu levei 3 anos para ir na frente. Se eu soubesse que era isso, eu teria ido no primeiro dia, eu queria fazer isso na minha vida. Eu queria convidar
que vocês viessem aqui na frente. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Não tenho vergonha, não tenho constrangimento, porque muitas pessoas aqui já tinham, cada pessoa, muita gente aqui da Donep tem sua vida transformada a partir desse encontro com Jesus. Queria que vocês viessem aqui à frente.